Olá, catequizando! Sou o Henrique e esse é o primeiro episódio do podcast CatequeseCast, ou carinhosamente apelidado de Catecast. Neste primeiro programa vamos falar um pouco sobre a história de São Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica. Quem foi o primeiro pontífice da Santa Igreja? O primeiro bispo de Roma, considerado pela tradição como sendo o primeiro Papa, instituído diretamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, conforme atesta a Sagrada Escritura. Onde Pedro nasceu, viveu, o primeiro encontro com Jesus, o número de vezes e os episódios em que o primeiro Papa é mencionado na Bíblia. Então, bora lá! Mas antes de iniciarmos a contar a história desta coluna da Igreja, acho que é importante dizer, e já aproveitando o espaço de catequese, para ensinar para aqueles que não sabem ou que pensam que sabem sobre a história da Igreja. É necessário desde já desmentir as falsas informações e dados históricos que afirmam que não existiam os papas na Igreja primitiva. Isso é um erro histórico grosseiro, principalmente vindo do meio protestante evangélico. Existem meios de provar que no primeiro século da era cristã, e isso eu vou dizer no decorrer do episódio, os cristãos já olhavam para o bispo de Roma como chefe e líder da Igreja, na qual todos podiam confiar e até ele para obter algum auxílio espiritual. Mas sem mais delongas, vamos conhecer a história de Simão Pedro. São Pedro reinou no comando da Igreja entre os anos 30 e 33, que foram os anos públicos de Jesus, até o ano 67 depois de Cristo. Segundo nos mostra a Sagrada Escritura, Pedro nasceu em Betsaida, próximo ao ano 1 a.C., portanto, um ano mais velho que Nosso Senhor. Era filho de Jonas e sua mãe se chamava Joana, e Pedro tinha um irmão, também apóstolo, chamado André. Simão, nome de nascimento, era pescador e tinha um barco em sociedade com o irmão. Também, de acordo com o Evangelho, Pedro era casado. Em Mateus capítulo 8, versículo 14 ao 17, é dito que Pedro tinha uma sogra que foi curada por Cristo, o que deixa claro que tinha uma esposa quando conheceu Jesus. Simão conheceu Jesus através de seu irmão, André. Mais uma vez, o Evangelho é a que dá prova dos fatos, quando João Batista testemunha sobre Jesus, ao vê-lo próximo à margem do rio, e disse, abre aspas, eis o Cordeiro de Deus. 2 dos discípulos de João Batista ouvem aquelas palavras e começam a seguir Jesus. Um desses homens é André, irmão de Simão. Quando caminhavam com Jesus, André viu seu irmão, Simão, e o chamou, abre aspas, para André. Nós encontramos o Messias, fecha aspas, e levou Pedro até Jesus, que quando viu Pedro, disse, abre aspas, você é Simão, filho de João, e será chamado de Cefas, que em hebraico quer dizer tanto pedra quanto Pedro. É importante esclarecer isso. A palavra Cefas, em hebraico, ela quer dizer tanto pedra quanto Pedro, e essa informação é muito importante para o futuro de Pedro e para a Igreja. Desde o primeiro encontro, portanto, Jesus quer dar a entender que Pedro terá um lugar especial dentro do grupo dos apóstolos. Cristo já havia decidido que colocaria Simão Pedro no cargo de príncipe dos apóstolos e chefe da sua igreja. No decorrer do Evangelho, Pedro é comumente retratado como um dos apóstolos mais próximos de Jesus, juntamente com João e Tiago. São eles que foram levados por Jesus ao Monte Tabor, tradicionalmente conhecido como o monte em que testemunharam a sua transfiguração. Pedro também é sempre lembrado pelos evangelistas como sendo o primeiro apóstolo, aquele que está sempre à frente do grupo. Em todos os evangelhos, na lista dos apóstolos, é o nome de Pedro o primeiro a aparecer. É sempre o nome de Pedro que aparece em primeiro quando 2 ou mais discípulos são apresentados, seja nos evangelhos ou no livro dos Atos. É Pedro que, em sua profissão de fé, sai na frente dos demais discípulos e diz que Jesus é o Filho de Deus vivo, pois a profissão de Pedro representa a profissão de todos os apóstolos. É para Pedro que Cristo diz que irá entregar as chaves do reino dos céus e que sobre ele construirá a sua igreja. Aqui é legal a gente abrir um parênteses para esclarecer o seguinte: o símbolo das chaves na Sagrada Escritura, já no Antigo Testamento, traz o significado de autoridade eclesial, ou seja, uma autoridade sobre a igreja, sobre a assembleia.
dos fiéis de Deus. Em Isaías, no capítulo 22, versículo também 22, o profeta, ao relatar o descontentamento de Deus sobre Sobna, o primeiro-ministro do reino davídico e servo do rei Ezequias, descendente de Davi, diz que irá colocar a autoridade agora sobre os ombros de seu servo, Eliacim. Abre aspas. Colocarei a chave da casa de Davi sob a responsabilidade dele. Quando ele abrir, ninguém poderá fechar. Quando ele fechar, ninguém poderá abrir. Fecha aspas. Na ocasião, quando Jesus dá a Pedro as chaves do reino dos céus, está fazendo uma alusão ao texto de Isaías. Mais uma vez, o Novo Testamento completando e trazendo à luz o Antigo, e o Antigo sendo revelado no Novo. Pois o reino de Davi na Antiga Aliança prefigura o reino de Cristo, já que a Jerusalém terrena prefigura a Jerusalém celeste, ou seja, a igreja. É Pedro que diz a Jesus que os apóstolos não irão embora, pois só Jesus tem palavras de vida eterna. Na célebre passagem de Jesus já predizendo aos judeus sobre a sua carne ser verdadeira comida e seu sangue ser verdadeira bebida. Isso um ano antes da paixão de Cristo, da última ceia, quando Cristo vai instituir a Sagrada Eucaristia. É Pedro que confirma 3 vezes a Jesus, já ressuscitado, que irá apacentar suas ovelhas. O fato de repetir por 3 vezes, segundo o entendimento dos pais da igreja, foi a forma de Pedro ser perdoado por ter negado a Cristo também por 3 vezes. O nome de Pedro é mencionado no Novo Testamento em 171 vezes. É o apóstolo mais mencionado na Sagrada Escritura. Para vocês terem uma comparação de quantidade, o segundo apóstolo mais mencionado na Sagrada Escritura, lógico, no Novo Testamento, é João. E João é mencionado apenas 46 vezes. Olha a distância de 46 vezes de João para 171 de Pedro. Para vocês verem a importância do apóstolo Pedro para a igreja nascente, para os autores sagrados, né? Após a morte, ressurreição e ascensão aos céus de Jesus, Pedro teve uma vida bem ativa no comando e liderança da igreja nascente. No livro do Ato dos Apóstolos, principalmente nos primeiros capítulos, é muito repetido o nome de Pedro. No capítulo 1, é ele que preside a eleição de Matias, o novo apóstolo, a substituir Judas, o traidor. É Pedro também que, após a descida do Espírito Santo aos apóstolos e à Virgem Maria, prega ao povo. Essa passagem está no capítulo 2, o Pentecostes. No pórtico de Salomão, depois diante do tribunal dos judeus, no episódio de Ananias e Safira e também na acolhida do primeiro pagão, Cornélio, na igreja. Esse acolhimento dos pagãos pela igreja gerou discussão entre os judeus de Jerusalém, pois esses achavam que a entrada na igreja só deveria ser feita por judeus convertidos ao cristianismo, ou seja, os circuncidados. Quando Pedro voltou para Jerusalém, teve que enfrentar objeções levantadas pelos judeus. Abre aspas. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis que eram da circuncisão repreenderam-no. Por que entrastes em casa de incircuncisos e comeste com eles? Fecha aspas. Essa passagem está no livro do Atos, capítulo 11, do versículo 2 ao 3. No tempo de Jesus e dos apóstolos, e isso também já no Antigo Testamento, um judeu entrar na casa de um pagão e comer na mesma mesa era caso de pecado grave, pois compartilhava da mesma impureza do pagão. Pedro se voltou para os judeus e esclareceu como as coisas tinham se dado, o sonho que teve e como Deus lhe revelou que a adesão ao Evangelho de Cristo era para todos, judeus e pagãos, e de que todos os homens são dignos de receber a boa nova, sem distinção. Abre aspas para Pedro. Depois de ter ouvido essas palavras de Pedro, eles se calaram e deram glória a Deus, dizendo: portanto, também aos pagãos concedeu Deus o arrependimento que conduz à vida. Fecha aspas. Esta passagem está no livro também dos Atos, no capítulo 11, no versículo 18. No ano 42 depois de Cristo, Pedro é preso em Jerusalém. É aquela passagem lá que até o anjo vai à cadeia, né? Solta Pedro, né? Os guardas fogem, etc.
Quando foi solto, segundo a Sagrada Escritura, Pedro foi para outro lugar. Esse lugar, de acordo com a tradição, foi Roma. Pedro foi para Roma. No entanto, antes de chegar à capital do Império, Pedro fundou algumas novas comunidades, e uma delas foi a comunidade de Antioquia, na Síria. Santo Inácio de Antioquia foi um dos discípulos de Pedro, e que depois da partida do apóstolo foi o seu sucessor e bispo de Antioquia. Lembrando que foi nessa cidade que, segundo o livro dos Atos, os seguidores de Cristo passaram a ser chamados de cristãos. É também importante frisar que o trabalho de evangelização em Antioquia não se deu somente por Pedro. Outros apóstolos foram enviados para lá, como é narrado por São Lucas também no livro dos Atos. Barnabé e Paulo. Como a cidade de Antioquia era um dos pontos mais importantes da região ali para o comércio, a mensagem do evangelho se espalhou rapidamente, gerando muitas conversões, conforme atesta São Lucas no livro. Outro historiador, que confirma a viagem de Pedro para outros lugares até a sua chegada em Roma é Eusébio de Cesareia, em sua obra História Eclesiástica, do IV século. Abre aspas para Eusébio. Pedro, contudo, parece ter pregado aos judeus na diáspora, no Ponto, na Galácia, Bitínia, Capadócia e na Ásia, fecha aspas. Essa descrição de Eusébio confirma inteiramente o primeiro versículo da primeira carta de Pedro, que disse, abre aspas, de Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos que vivem espalhados como estrangeiros no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, fecha aspas. E também Eusébio, abre aspas, e finalmente foi para Roma, onde foi crucificado de cabeça para baixo, conforme ele mesmo desejava sofrer, fecha aspas. Como já foi dito, Pedro foi para Roma no ano de 42 d.C. e ali fundou a comunidade e a Sé, ou seja, a sede da igreja. Sempre quando a gente fala isso, Santa Sé, é a sede da igreja. Escritos antigos dos pais da igreja já admitiam ser a igreja de Roma a principal das igrejas do mundo inteiro, e que o bispo desta igreja, Pedro e seus sucessores, obtinham do Senhor o munus de liderar e presidir a igreja instituída por ele. Santo Inácio de Antioquia, em sua carta endereçada aos cristãos de Roma, assim em sua saudação se dirige, abre aspas, Inácio, também chamado Teóforo, à igreja que recebeu a misericórdia, por meio da magnificência do Pai Altíssimo e de Jesus Cristo, seu Filho único, a igreja amada e iluminada pela bondade daquele que quis todas as coisas que existem, segundo a fé e amor dela por Jesus Cristo, nosso Deus. A igreja que preside na região dos romanos, feliz, digna de louvor, digna de sucesso, digna de pureza, que preside ao amor, que porta a lei de Cristo, que porta o nome do Pai. Eu a saúdo em nome de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Fecha aspas, esse testemunho de Santo Inácio é importante para todos os católicos, porque ele demonstra claramente, desde os primeiros séculos da era cristã, como a Igreja de Roma já era considerada superior diante de todas as outras igrejas pelo mundo, e igualmente o seu bispo. Outro escrito de São Clemente, no ano de 96 d.C., e já empossado como o quarto Papa da Igreja, faz alusão ao fato de que os apóstolos Pedro e Paulo foram os dois primeiros fundadores da Igreja Romana. Eusébio de Cesareia confirma essa informação a dizer em sua obra já citada, História Eclesiástica, de que o imperador Nero mandou decapitar Paulo em Roma. E, abre aspas, igualmente ali Pedro foi crucificado. Confirmam tal asserção os nomes de Pedro e de Paulo, até hoje atribuídos aos cemitérios da cidade. Atenção agora, pessoal. Guardem-se a informação sobre os cemitérios da cidade de Roma serem atribuídos aos apóstolos. Essa informação será importante mais para frente. No seu livro Contra as Heresias, Irineu de Leão, bispo, no ano de 180 d.C., afirma que Pedro e Paulo fundaram a comunidade de Roma e depois descreve os primeiros bispos da cidade, contando desde Pedro até a sua época. Numa discussão contra o chefe da seita dos catafrígios, o sacerdote romano Gaio, por volta do ano 200, fala sobre o local onde estão enterrados os restos mortais dos apóstolos Pedro e Paulo, e menciona a região que séculos depois seria erguida a Basílica de São Pedro. Abre aspas. Eu, porém, posso mostrar o troféu dos apóstolos.
Se, pois, quereis ir ao Vaticano ou à Via Ostiense, encontrarás os troféus dos fundadores desta igreja. Ou seja, quando o Gaio fala o troféu dos apóstolos, né? Encontrarás os troféus dos fundadores da igreja. Gaio quer dizer assim, lá você vai encontrar os restos mortais dos apóstolos, as relíquias, né? É também retirada da obra de Eusébio o testemunho do bispo de Corinto, Dionísio, que diz sobre o martírio de Pedro e Paulo em Roma. Abre aspas para Dionísio. Numa só memória unistes o que plantaram Pedro e Paulo, em Roma e em Corinto. Efetivamente, ambos plantaram em nossa cidade de Corinto e de modo semelhante nos instruíram. E também após terem juntos ensinado na Itália, sofreram um martírio na mesma região. Ou seja, após terem juntos ensinado na Itália, aqui Dionísio diz claramente que Pedro e Paulo pregaram na Itália, fundaram a comunidade de Roma. Estes testemunhos atestam que Pedro viveu em Roma do ano 42 até o ano de 67. Né? É claro que ele teve umas viagens, né, durante esse tempo. Ele viajou, tanto é que o Concílio de Jerusalém foi nesse intervalo de tempo, ano de sua morte. Portanto, viveu como bispo de Roma por 25 anos. Um detalhe aqui importante: até hoje, 2000 anos depois, né, mais de 2000 anos depois, Pedro ainda é o Papa com mais tempo de pontificado na história da Igreja. Ninguém conseguiu ainda ter mais de 25 anos de pontificado. Aí você pode falar, nossa, mas o Papa João Paulo II foi tanto tempo assim e não conseguiu alcançar? Não conseguiu. João Paulo II, se eu não me engano, foram 23 anos. Pedro foi por 25. Voltando ao assunto, como disse agora há pouco, a primeira Basílica de São Pedro foi construída a mando do imperador Constantino em 324, por cima de um cemitério. Lembram da informação sobre o cemitério que é mencionado por Eusébio de Cesareia e de que falamos que aqui seus nomes eram atribuídos a de Pedro e Paulo? Então, é o mesmo lugar. Constantino quis fazer ali justamente porque ali se encontrava enterrado o apóstolo, e ele tinha certeza disso, e não em outro lugar que não condizia em nada para o martírio de Pedro. Para isso, o imperador mandou ser erguida uma laje sustentada por pilastras de 5, 7 e 9 metros de altura, e nessa laje construir as bases da futura basílica. Muitos séculos depois, na verdade quase 2 milênios depois, em 1949, arqueólogos pediram autorização do Papa Pio XII para fazer escavações no local onde supostamente poderia estar enterrado os restos mortais de São Pedro. As escavações foram feitas literalmente embaixo do altar-mor da Basílica de São Pedro. Na parte mais profunda das escavações encontraram ossos de um indivíduo, que, segundo os exames feitos posteriormente, revelaram ser de um homem forte, de aproximadamente 60 ou 70 anos de idade, e nas paredes do lugar encontraram escritos que diziam: Pedro está aqui, salve apóstolo e Cristo Pedro. Esta última saudação, é legal a gente explicar direitinho, Cristo Pedro, é certamente uma prova incontestável de que remonta desde o primeiro século que cristãos consideravam o Papa como o vigário de Cristo na Terra, ou seja, o seu principal representante, como até hoje a Igreja ensina. Não que Pedro tenha sido um novo Cristo, que os cristãos achavam que Pedro seria o novo Jesus. Não. É que o Papa, o Bispo de Roma, era, desde o início, já considerado como o vigário, o representante de Cristo na Terra. Na sua magnífica obra sobre a história da Igreja, escrita em 10 volumes, Daniel Hopes mostra que o outro historiador, Litzmann, que era protestante, concluiu em seu livro Pedro e Paulo em Roma. Abre aspas. Impõe-se a conclusão de que, por volta do final do século II, estava firmemente estabelecida em Roma a tradição da permanência e do martírio do príncipe dos apóstolos na cidade eterna. Fecha aspas. Ou seja, que Pedro fundou a comunidade de Roma, ali passou a morar sendo bispo dessa mesma comunidade e pregou para os cristãos ali residentes junto com Paulo, tendo os dois sofrido martírio no mesmo ano, em 67, a mando do imperador Nero.
A história de São Pedro é fascinante, porque ela nos traz revelações muito gratificantes para a fé cristã e principalmente para a fé católica. Saber que São Pedro foi o grande precursor da Igreja de Roma, o príncipe dos apóstolos, enche nosso coração católico de alegria. Isso não somos nós que dizemos, é a história, que, embasada nos testemunhos e relatos de escritores e historiadores antigos e contemporâneos, nos confirmam que a Igreja de Roma é a primeira das igrejas, a que possui a primazia dentre as outras, pois ali foi fundada pelo chefe do colégio dos apóstolos, Simão Pedro, humilde pescador de Betsaida, que largou o barco, as redes e os peixes, para lançar as redes do Evangelho para águas mais profundas e resgatar almas não só dos judeus, mas dos pagãos, pois Deus quis assim. Bem, pessoal, esse foi o primeiro episódio do Catequese Cast. Se vocês gostaram, curte aí, compartilha com os amigos nas suas redes sociais. Isso nos ajudará bastante no nosso apostolado digital. E se vocês têm interesse em um assunto referente à fé católica, à história da igreja, ou numa questão de doutrina, escreva nos comentários, faça sugestões ou críticas, né? Por que não? Como disse Santo Agostinho, não se ama aquilo que não se conhece. Conheça a Santa Igreja e a ame como Cristo amou e se entregou por ela. Fica com Deus, pessoal. Tchau. Até mais.